Rádio Vale do Quinquê. Fique ligado, na nossa programação tem mais notícia. Roberto Nunes. ZYV 433, Rádio Vale do Quinquê de Acopiara, em 97.9 MHz. Um pouco atrasado, meio-dia, 20 minutos. A Rádio Vale do Quinquê FM apresenta Espaço Livre, o rádio a serviço da comunidade. E hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro, ano 2024. Está começando mais um Espaço Livre, o rádio a serviço da comunidade. São destaques de hoje. Prefeita Ana Patrícia, entrevistada do programa Se Liga Aí. Retomada as obras do terminal rodoviário de Acopiara. Reconstrução da escola Francisco Shoa. Iluminação pública na sede. Avenidas e ruas. Pagamento atrasado dos funcionários e posse de servidores concursados do município. O Porto Seco da Transnordestina será em Acopiara, garante o ministro Valdez Góes. Em sua viagem a Brasília, a prefeita do município foi recebida por 4 ministros, dentre eles Camilo Santana da Educação. E mais, tem muito mais no programa de hoje. Fique ligado. Espaço Livre, na Vale do Quinquê FM, 97,9. Acertando os ponteiros. Hora certa, hora certa. Ok, nossas desculpas, a gente está um pouquinho atrasado, né? Mas isso é normal no dia de entrevistar grandes autoridades, dado a fazeres da autoridade, no caso a prefeita de Acopiara, doutora Ana Patrícia. Mas estamos começando o Espaço Livre, vai dar tudo certo, fica paciente aí, ligado comigo nos 97.9 MHz em sua Rádio Vale do Quinquê, no Facebook da Rádio Vale do Quinquê. Aí você anota aí, ó, doutora Ana Patrícia, no Instagram também estamos transmitindo, tá? Aqui a gente conta com o apoio de toda a equipe da assessoria de comunicação da Prefeitura de Acopiara, encabeçada pela assessora Elane Holanda. O Micael está por aqui, me ajuda, Elane, o Wesley Gomes, o Mesac está aqui também contribuindo, até o Renato Ribeiro veio hoje, rapaz. Voltou, foi. Me deixa também falar aqui da presença da vereadora Giovana Moreira, o doutor Rogério Gugel, doutora Janaína, doutor Rogério Gugel é procurador-geral, Janaína é procuradora, doutor Narcísio Lopes, Edmar Borba, do secretário executivo de transportes, né, que é o Edmar, a Elane Holanda, já falamos dela, o Micael Teixeira, e Mesac também está aqui na lista, e o Wesley Gomes, já falei também na rede social da doutora Ana Patrícia. Oi, vereador Reis Pereira, Eliette Teixeira, também está aqui do meu lado. Tem mais gente? Vamos lembrando aqui, no decorrer do programa de hoje, que será show de bola, pelo menos eu espero isso. Doutora Ana Patrícia está vindo de trabalho, né? Correu para danado para chegar aqui às 12, mas não deu tempo, mas chegou. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Espaço Livre. Boa tarde, tem muita novidade hoje, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes daqui da Rádio Vale, principalmente nesse programa de grande audiência, né? Que é o Espaço Livre. Aqui a gente está cercado de grandes amigos, grandes companheiros, grandes profissionais, né? E temos muitas novidades, temos muitas informações para esclarecimento da população, que a população às vezes está em dúvida. Viemos aqui hoje retirar essas dúvidas e vamos mexer com o programa de hoje. Doutora, vamos lá. Eu comecei exatamente quando a gente planejou lhe convidar mais uma vez para vir aqui ao programa, está sempre esclarecendo a população o que está fazendo, o que não pôde fazer, o que não foi possível fazer, o que estava enganchado e que a senhora está destravando agora. Por exemplo, a sua gestão retomou as obras do terminal rodoviário de Acopiara, que é um cartão de visita, e que isso servia de muitas críticas, não só para moradores, mas quem passa por Acopiara.
que é que a senhora conseguiu fazer para destravar isso aí e retomar essas obras do terminal rodoviário e com dinheiro de onde? Pronto. O nosso terminal rodoviário, todos nós sabemos que, desde a primeira gestão, quando eu recebi, a gente já recebeu ele todo destruído. A verdade foi essa. Não tinha nenhum planejamento, não tinha sido feita nenhuma licitação pública para a reconstrução da entidade. Então, quando eu assumi, eu tive que fazer todo o processo licitatório, esperar a empresa que ganhasse e vir assumir. Então, nessas três vezes que eu assumi, na verdade, quem colocou de novo a rodoviária em pé fui eu. Por quê? Porque eu fiz o processo licitatório, convoquei a empresa e agora, quando eu voltei pensando que dariam continuidade ao trabalho executado, isso não foi possível, não fizeram. Eu quem paguei a empresa para que a empresa voltasse a trabalhar. As medições que tinham sido feitas não tinham sido pagas pelo antigo gestor, eu quem paguei, e a rodoviária agora voltou realmente a gente vê ela fluir, né? Ela voltar a ser reconstruída. Por isso que a Acopiara hoje vive de reconstrução. A verdade é essa. E começa pelo cartão de visita. E sabendo que esses monumentos, eu chamo de monumentos, que fazem parte da nossa história, que fazem parte da nossa tradição e que fazem parte do nosso dia a dia, que faz o trabalhador ir trabalhar, voltar, que dá mobilidade urbana, sabe que eu estou lá. Já estive 2 vezes na rodoviária e provavelmente na próxima semana eu já tinha até feito um convite ao próprio promotor de justiça, que está aqui em Acopiara, para ele fazer essa mesma visita comigo, porque o meu empenho é que a obra seja finalizada e que a gente entregue o mais rápido possível nos próximos 60 dias ao município de Acopiara e à população. Bom, era isso que eu ia frisar, a senhora já disse, 60 dias é um prazo que a empresa está dando, é muito bom, que a gente torce para isso acontecer e tirar essa imagem negativa de quem passa por ali e vê aquele elefante branco parado e destruído, quando, eu repito, se trata de um dos principais cartões de visita de Acopiara. Eu vou adiantar, eu vou andar aqui porque o tema é pergunta, não é brincadeira não. Doutora, da última vez que a senhora esteve aqui, a gente falou também na questão da reconstrução das estradas. A gente sabe que geralmente se recupera estradas a partir do meio do ano em diante, quando está o período invernoso acabando, para que elas fiquem em condições do transporte escolar rodar, dos pau de arara rodar, de quem mora na zona rural rodar, porque se você ficar fazendo estrada no período de chuva, é complicado. Mas a senhora se obrigou a fazer isso agora, exatamente porque ia iniciar o ano letivo e não tinha como os carros trafegarem dessas estradas. Como é que está essa situação agora? Está concluído? Está perto? Está mais longe? Roberto, é bom frisar que desde o meu primeiro retorno, da primeira vez que eu assumi a prefeitura do nosso município, eu sempre tive um olhar muito voltado às estradas do nosso município, porque elas são meios de comércio, escoamento da produção, da economia desse município, da parte da saúde e da parte da educação. Então, é uma irresponsabilidade qualquer gestor que vai a pleno essa pasta, que está de frente à prefeitura, não priorizar as estradas desse município, né? Então, o que foi que aconteceu? A gente soube que, após o segundo afastamento, eu consegui ainda fazer, naquela época, várias estradas, e lá, naquela época, era meses de fevereiro e março, a gente ainda conseguiu, mas logo depois o gestor afastado voltou e parou foi as aulas, de forma irresponsável, onde houve um dano muito grande para a comunidade escolar. E principalmente para o SPAES. Então, o que foi que aconteceu? Eu já estou fiscalizando as estradas que estão sendo feitas. Esse final de semana mesmo, já estive em vários locais, várias estradas,
Estou lá vendo como está sendo feito. A população está muito agradecida, diz que nunca tinha visto estradas tão bem feitas. A gente sabe que, graças a Deus, Deus está mandando a chuva e a gente precisa dos nossos reservatórios cheios de água, mas o nosso povo também precisa de estrada. Mesmo que eu tenha iniciado, mas eu ainda iniciei num período que não estava chuvoso, então deu para a gente fazer muitas estradas. Teve locais que eu cheguei, doutora, faz 15 anos, 10 anos, que não passava um palmo de estrada aqui. Então você vê que pegou várias gestões de forma irresponsável, que não pensou em nenhum momento na comunidade e na população. Mas o meu objetivo, assim que acabar essa quadra invernosa, é a gente dar continuidade àquelas estradas que ainda não foram terminadas e voltar recorrigindo aquelas que já foram feitas. Eu vou tocar aqui só em mais um ponto crucial daquilo que a população está reclamando e cobrando e até querendo responsabilizar alguém de oposição, querendo responsabilizar a senhora. E eu comecei pautando esses assuntos. Escola Francisco Uchoa. Rapaz, a Escola Francisco Uchoa, ela tem um carinho especial meu, porque leva o nome do meu tio. Meu tio é uma das pessoas mais emblemáticas da nossa família. Ele foi um grande estudioso, foi professor da universidade, foi diretor da Faculdade de Direito da UFC. E foi com muita tristeza como eu recebi o Francisco Uchoa. Agora, o Francisco Uchoa está desse jeito aí há mais de 2 anos. Essas mesmas pessoas que falam, por que não já estiveram na frente do Francisco Uchoa cobrando, pedindo, reivindicando? Aí vem fazer só agora? Isso é politicalha barata, sem precedentes. Por que não viram antes? Aqueles mesmos que são defensores. Então, vamos parar de falso moralismo. O que a gente precisa em Acopiara são pessoas sérias, que vá para frente do governo, que olhe realmente para o povo e que resolva a solução do povo. Ontem mesmo, na minha viagem que eu fiz ali para a região do Umari, da Santa Felícia, Jatobá, Riacho, lá uma pessoa me indagou: doutor, e a senhora veio agora por quê? Sim, porque eu fiz a estrada e vim entregar à população. Não vim prometer para fazer, não. Eu faço e venho entregar. São 12 horas e 32 minutos, meio-dia 32 minutos. Esse programa Espaço Livre de hoje, especial, conversando com a prefeita de Acopiara, a doutora Ana Patrícia. Vou sair do ponto crucial. Pronto. Se voltar é só lá para mais tarde. A senhora tem amanhã uma surpresa, 7 da noite, para fazer a população? Tenho. Às 19 horas, gostaria que as pessoas se encontrassem na Casazinha Marx, ali na esquina, próximo à casa do Dr. Manel. Nós daremos um pontapé muito importante, que há muito tempo a comunidade está desejosa. É porque governar não é fácil, é difícil, não é brincadeira. A gente não brinca com a vida do povo. Existe uma coisa chamada responsabilidade. E essa responsabilidade se dá. Eu tenho todo um processo seletivo para poder fazer que as empresas cheguem aqui e possam prestar serviço à comunidade. É diferente. Por exemplo, quebra uma porta na sua casa. Você vai ali no marceneiro, arruma ele chega na sua casa, ele ajeita, você vai e paga. Se quebrar uma porta na escola, eu não posso fazer esse mesmo processo. Eu tenho que ter uma empresa, um processo licitatório, que seja honesto, que a empresa seja idônea e que venha prestar o serviço. Se não tem um processo licitatório, então alguma coisa de errado tem. Então a gente precisa disso. Então amanhã, às 19 horas, é à noite mesmo que eu quero. Eu sei que é um ponto que está muito escuro, mas a Acopiara vai começar a andar mais ainda do que já está. Eu só dar aqui um exemplo bacana, doutora Ana, a senhora citando o serviço público, como ele é complexo, e para realizar as coisas também, dependendo da licitação, quem tem crédito, vai lá no Zé da bodega, diga ele que eu mandei pegar meio litro de cana, uma rapadura e 2 quilos de sal. Nota aí que depois eu passo.
serviço público não é assim, não dá. De jeito não nenhum. pode ser assim, né? De jeito nenhum. Doutora, vamos para mais coisas. A senhora tem percebido, e até já comentou comigo em bastidores, da necessidade de um bom número de crianças de Acopiara que estudam na rede pública, que precisam de um óculos, a família não tem condição de comprar, né? Tem que ser feito o exame de vista, depois do exame de vista comprar o óculos. E aquelas pessoas que têm um pouco mais de idade necessitam de uma cirurgia de catarata. A senhora já fez isso em momentos anteriores. Vem algo nesse sentido para Acopiara já? Óculos e exame de vista para estudantada e cirurgia de catarata, acompanhando o óculos também para o idoso? Serão cenas do próximo capítulo. O povo será beneficiado mais uma vez, Roberto. As duas últimas mutirões de cataratas realizadas no município de Acopiara, quem fez fui eu. E fazendo essas mesmas visitas, as pessoas perguntaram, doutora, está perto? Aí a gente vem com mais novidades, somente para beneficiar o povo da nossa terra. Dessas duas vezes que a senhora realizou, mas não teve distribuição de óculos. Nessa será possível? Cenas do próximo capítulo. Então aguarde, gente, que ela vai falar nisso em outra oportunidade. Vamos continuar aqui no Espaço Livre de hoje. A senhora está anunciando para amanhã, às 9 horas da manhã, a posse dos novos concursados do concurso da Prefeitura Municipal de Acopiara. Quem vai ser chamado nessa etapa? Será chamado dessa vez todos os profissionais da área da saúde, que serão médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, terapeutas, assistentes sociais. Aí a gente vai ter profissionais da CEINFRA, como o nosso... aquele pessoal que vai lá e faz as medições, topógrafos. Rapaz, até brincam comigo, disse que eu só chamei por causa do topógrafo, mas não foi não. Brincadeira dos meninos, né? Então, assim, a gente vai chamar os demais profissionais que não foram contemplados no chamamento dos professores da educação. Então, a partir de amanhã eu estarei dando posse aos novos profissionais que estarão na Prefeitura Municipal de Acopiara servindo ao nosso povo. Aqui tem mais uma perguntazinha a respeito desse assunto. Os servidores classificáveis. Como é que fica a situação desse povo? Não, os servidores classificados... Os que fizeram o concurso e são classificáveis, né? Eles não são servidores ainda. Desculpa a pergunta, eu errei aqui. Não, é assim, a gente tem que chamar primeiro os classificados, né? Aí assim que a gente chama os classificados, isso é em qualquer concurso público, aqui, em qualquer lugar do Brasil. Aí a gente vai fazer um levantamento do que há de necessidade, né? E já vamos já chamar, fazer a segunda chamada, aí vamos chamar os classificáveis. Esta solenidade está prevista para amanhã, que horas e como é que vai ser, doutora? Mais algum detalhe? Às 9 horas, na Pracinha da Cultura. Então, 9 horas da manhã, a doutora Ana Patrícia vai estar amanhã empossando os novos servidores da Prefeitura Municipal de Acopiara. Ela já disse aí... quem deve comparecer a esta solenidade. Chegamos aonde eu queria chegar. A senhora retornou de Brasília, de quinta para sexta-feira, e pela primeira vez na história desse município, um gestor é recebido em 4 ministérios. 4 ministros, né? Não foi nem diretor, assessor, não foi isso não. Ela foi recebida pelos 4 ministros das pastas que a gente vai detalhar daqui a pouco. Doutora Ana, a gente sabe que lá em Brasília a coisa é bem diferente, não é só chegar, bater na porta e entrar. Mas a senhora encontrou uma filha e um filho de Deus que saiu abrindo porta e lhe acompanhou do começo ao fim? Engraçado, né, Roberto? Eu procurei tanto e tanto, né? E um dia Deus me mostrou. Realmente, hoje eu estou acompanhada de uma pessoa de uma dignidade imensa, de uma capacidade de pensamento do povo cearense, né? Eles têm uma visão do povo cearense e essa pessoa, eu fiquei impressionada e me ajudou em todos os sentidos. É uma mulher muito forte, é a primeira vez que ela assume a Câmara dos Deputados Federais
mas ela, com o pai, tem um trabalho imenso, conhecido em todo o estado do Ceará, e por muito pouco, o pai dela não foi nosso governador, né? Que é a Fernanda Pessoa, essa mulher batalhadora, abriu todas as portas possíveis para o município de Acopiara, juntamente com o doutor Roberto Pessoa, esse homem magnífico da cidade de Maracanaú, prefeito do município de lá, e que nos deu todo o apoio incondicional, Roberto, sem pedir nada em troca. Me parece que ela continua lhe prestando esse apoio. Deputada, grande satisfação em recebê-la aqui no programa Espaço Livre, nesse momento em que estamos conversando com a prefeita Ana Patrícia. Seja bem-vinda. É com muita alegria e essa parceria que eu, deputada Fernanda Pessoa, estou fazendo com o município de Acopiara, em nome aí da nossa prefeita, Ana Patrícia, que está se empenhando, se dedicando numa causa muito justa, que é cuidar do seu povo, cuidar da sua gente. Nesse momento onde a população sofre, né, com diversas demandas, e a gente sabe que as demandas são muitas, mas aos poucos nós vamos conseguir aí juntos, junto com o povo, essa transformação do município em todas as áreas, principalmente na área da saúde, na área da infraestrutura, na área da educação. Nós sabemos aí com os carros de transporte tudo sucateado, infelizmente, quando se pega uma gestão pelo caminho, é muito difícil a gente colocar tudo da maneira correta, tudo da maneira certa, rápido, né? Mas eu estou em Brasília ajudando ao município, ajudando a nossa prefeita, toda a gestão, para que o município possa ter aí uma diferença aí nessa nova administração. Ana Patrícia, conta com o meu apoio e esse povo tão querido de Acopiara. Grande abraço da amiga deputada Fernanda Pessoa. Obrigado, deputada. Vamos ter, se Deus quiser, outras oportunidades para conversar mais com a senhora aqui, ou de Brasília, ou de Fortaleza, ou pessoalmente, numa primeira visita sua aqui, oficial, como deputada federal a Acopiara, acompanhada da prefeita Ana Patrícia. E nós que aqui vivemos, aqui lutamos, somos e nos consideramos acopiarense, defendemos muito essa parceria, que ela tenha continuidade e que a Acopiara possa prosperar com o seu trabalho, principalmente agora voltado na gestão da prefeita Ana Patrícia. Doutora, e a senhora disse que procurou tanto, rodou tanto, e como foi essa chegada, essa aproximação da deputada Fernanda Pessoa e do prefeito Roberto Pessoa? Coisas de Deus. Acredita nas coisas de Deus? Sim, sim, piamente. Pronto. Eu acho que Deus tem muitas coisas marcadas na vida da gente. E Ele coloca exatamente as pessoas certas, nos momentos certos, quando a gente mais precisa. E são pessoas que, pela sua história política, são pessoas de uma idoneidade ímpar. Você sabe a história do doutor Roberto em Maracanaú, sim, que fez aquele município crescer de forma assustadora. Poucos municípios, inclusive Fortaleza, têm o mesmo parque industrial que Maracanaú tem. Então, isso é toda uma dedicação dessa família. E Deus, as coisas de Deus, colocou e nós estamos com ela, firme e forte, né? E ela está nos ajudando muito, tentando, fazendo com que a gente consiga desbravar esse momento tão difícil que a Acopiara passa, tão difícil que a Acopiara sente na pele, seus filhos sentem na pele. Estamos, assim, muito felizes por encontrar pessoas tão dedicadas, capazes de nos ajudar dessa forma, Roberto. E eu agradeço imensamente a deputada Fernanda pelo seu empenho, sua dedicação. Ela não mediu esforços, Roberto, ela não mediu esforços de nos levar a cada ministro, eu não digo nem a cada ministério, a cada ministro, com as nossas reivindicações, com os nossos pedidos, né? E recebemos sim, muitos sim. É como ela dizia para mim: doutora, a senhora já tem um não, agora vamos buscar o sim. Verdade. E dentre as portas abertas por Fernanda Pessoa e Roberto Pessoa, a deputada, e o seu pai, o prefeito de Maracanaú, que já foi deputado federal também, eu considero a mais importante.
A gente falou aqui em outras oportunidades a respeito da Transnordestina, que já está rumando para Acopiara, Piqué Carneiro, depois Xeramubim. Falamos sobre o Porto Seco, que lá atrás, nos primeiros governos Lula, nós conversamos com o deputado Guimarães, que era líder do governo na época e hoje é novamente, e ele dizia que esse Porto Seco seria em Acopiara. Bom, anos se passaram, a Transnordestina parou, emperrou, e ninguém sabe o que houve lá para trás, e agora ela está caminhando com força para o lado de cá. E eu fiquei batendo na tecla, falando aos 4 cantos, com a senhora inclusive, por que a Acopiara não iria ganhar esse Porto Seco, se no primeiro projeto que foi elaborado, constava Acopiara. Ali, no Luna, né, entre Luna Novo, Luna Velho, será, que dá proximidade com o município de Piqué Carneiro. E a senhora foi recebida na primeira, eu digo que a maior conquista foi o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e a senhora tratou diretamente com ele a respeito do Porto Seco de Acopiara. Conte para o povo que está nos ouvindo e nos assistindo como é que foi essa história. Rapaz, está diante do Valdez Góes não foi nada. Está diante de quem fez o projeto da Transnordestina, aí foi. A gente foi de frente ao elaborador do projeto da Transnordestina. E o Jorge, que estava com a gente, participou, a gente mostrou, a deputada foi muito forte, e a gente disse, isso é uma coisa que é histórica. A região do Luna, ela é a escolhida para ser o segundo Porto Seco. O primeiro fica ali na região do Cariri, a região de Missão Velha, a segunda ficaria aqui e a outra apenas no escoamento lá em Fortaleza. Então, o que é que acontece? Aí a gente disse, a gente está sabendo que tem vários municípios que estão querendo se tornar o pai da criança, mas o pai da criança é Acopiara. Até porque o nosso benfeitor... Se não for o pai doutor, é a mãe que começou a gerar. Foi, exatamente. E o nosso maior benfeitor, que todos nós temos um grande respeito e... como é que a gente diz, um grande respeito como filhos, que é Padre Crisares, ele já dizia que o Porto Seco teria que ser ali. E ele não mentiu, é verdade. Então, assim, onde cabe os 200 quilômetros, lá de Missão Velha, é justamente na região do Luna. E eu disse, ministro, nós precisamos desse Porto Seco, porque a Acopiara precisa se desenvolver. A Acopiara precisa de empregos. A Acopiara precisa sair do buraco que se encontra. E é mais um momento, mais uma oportunidade da gente poder... Isso não quer dizer que os outros municípios um dia não possam ser contemplados. Sim. Até porque, inicialmente, são esses 3 portos secos. E o ministro falou para a gente que provavelmente surgirão outros. 3, Missão Velha, Acopiara e Pecém. Isso. Aí o que é que acontece? Ele disse, não, doutora, se tiver lá, de lá não sai. Essa foi a promessa do nosso ministro, que o porto não sairia daqui, historicamente falando. Deixa eu pegar aqui, doutora Ana Patrícia, o secretário de Educação, Vicente Júnior, aqui presente, a minha querida secretária da Saúde, a minha nora admirável, também está por aqui, a doutora Raquel, também vindo prestigiar essa entrevista da prefeita Ana Patrícia. Já mencionei todos que estão aqui, né? Procurador, já falei, dessa turma toda, já sim, viu? Bom, olha, doutora, para confirmar isso que a senhora está dizendo do Padre Crisares, e que bom que a senhora encontrou na oportunidade com a pessoa que elaborou o projeto da Transnordestina e Porto Seco, onde vai ser espalhados no estado do Ceará, um cidadão acopiarense, comerciante, que tinha uma grande proximidade com o Padre Crisares e que em diversas oportunidades ele ouviu essa conversa, chegou a ver inclusive documento a respeito do Porto Seco, do primeiro projeto, ser aqui no Luna. Clementino, meu irmão, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Espaço Livre. A gente já conversou diversas vezes a respeito desse assunto, marcamos para ter uma entrevista aqui, terminou não dando certo, mas hoje dá para você informar, confirmar essa história que a gente está conversando
aqui com a doutora Ana Patrícia. Seja bem-vindo ao Espaço Livre. Clementino, fica à vontade, boa tarde. Boa tarde, Roberto Nunes, esse grande comunicador da região Centro-Sul. Boa tarde à senhora prefeita municipal, doutora Ana Patrícia, e às demais pessoas aí presentes. Clementino, e a todos os ouvintes. Eu queria que você detalhasse para a gente o que é que você ouviu e viu com o padre Crisares, você, o ex-vice-prefeito também Tiomandu, e até o Xanã, que foi sacristão do padre Crisares. Conta aí para a gente, Clementino, nessa história do projeto do Porto Seco. Pois é, Roberto, como a gente tinha uma aproximação, sempre eu visitava o saudoso padre Crisares e a gente conversava assuntos do interesse do município, da região, administrativo, política, religião e demais coisas. Então ele sempre falava que desde a década de 1960 que tinha essa documentação na paróquia, nos arquivos dele, essa Porto Seco no Luna, Acopiara. Segundo ele, assim, só em conversa, tecnicamente, eu não tenho como provar, mas em conversa com ele sempre dizia que esse Porto Seco é estratégico em Acopiara, porque a Serra do Maia, descendo, fazendo o S, pegando o município de Acopiara, Carneiro, essa divisa, entrando no Luna, existe uma reserva de ferro, que futuramente esse ferro será explorado. A gente não sabe para quando, nem como vai ser. Então, seria uma estratégia do Porto Seco, um dos motivos maiores seria esse, a escoação desse minério. E também por ficar na região aqui do Sertão Central também. Então, sobre isso, sempre ele conversava e sempre tinha. Eu procurei a secretaria da paróquia, a secretária disse que não existe mais essas coisas dele, porque a família levou as coisas dele e outra parte ficou com a ONG de Acopiara, né, entregue à dona Adaísa. Aí eu não sei se essas coisas que foram recebidas pela família e pela ONG, ainda existe esse documento. Clementino, sei que você está acompanhando o programa pelo rádio desde o início e ouviu o que a doutora Ana disse na conversa dela com o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e ele disse que o Porto, se estava para ser aqui, ele iria continuar, né? O que é maravilhoso para a gente. Essa informação que você nos dá, que através de você eu já disse aqui também no programa, que essa malha de ferro que existe na Serra do Maia e que desce para Piqué Carneiro, isso é uma história que vem lá dos anos 60. Então agora, se for confirmada a vinda do Porto Seco para Acopiara, vamos ter como exportar, não é, Clementino? Pois é, Roberto. A gente conversas assim mesmo, só por conversa mesmo, o saudoso padre me falava isso. A informação que ele tinha e a fonte que era obtida por ele, eu não sei dizer, mas que ele falava essas coisas. Bom, agora a gente está aqui num programa de rádio, né, e através das redes sociais, do Instagram da doutora Ana Patrícia, do Facebook da Rádio Vale do Quincoê, deve ter outros aí que estão retransmitindo através dos seus próprios Facebooks, e que, ou Instagram, e que essa história, que essa informação vá para fora, para Brasília, seja lá onde quer que chegue, e que haja interessados e autoridades, não só municipais, mas do Estado e da União, chegue perto dessa informação, né, explore o que há aqui de importante e que a nossa terra possa se desenvolver, e principalmente com essa vinda do Porto e essa possibilidade da malha de ferro em Acopiara, tiraremos o nosso município do buraco que se encontra. Clementino, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui sempre à sua disposição, viu, Clementino? Boa tarde. Pois não, Roberto, eu que agradeço pela lembrança e pelas boas conversas. Que haja um bom desenvolvimento para o nosso município, que as autoridades locais do município, estadual e federal possam nos ajudar ao nosso desenvolvimento. E que essa obra e que esse projeto é original no Luna,
né, por ser tecnicamente, foi por um fator técnico, mas aí a gente sabe que o político pesa muito, né? E há muita gente interessada em retirar daqui. Então vamos fazer por onde que fique aonde deve ser ficado. Obrigado, Clementino. Muito obrigado. Doutora Ana, a senhora chegou a detalhar um pouco mais com o ministro, o Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional. A partir de quando essa construção do porto será iniciada? Nós já recebemos o pessoal da Transnordestina, inclusive o próprio STDS está aliado ao pessoal do empreendedorismo, que eles já estão captando pessoas, né, inicialmente o pessoal serventes, né, para o início das obras. Então, já se iniciou o processo aqui em Acopiara. Nós tivemos até o pessoal que chegou alugando várias casas, estavam atrás de alugar 50 casas aqui em Acopiara. Então, assim, já está iniciando já todo o processo, né? Isso é muito bom porque vai gerar a economia do nosso município, vai favorecer os nossos comerciantes e a população em geral. Sabendo, e é bom sempre salientar, né, que eu estava dizendo assim, rapaz, Pato Crisares, ele não nasceu em Acopiara, mas era um acopiarense nato, né? Interessante. É um cara que sempre teve uma visão, sempre foi visionário em nosso município. Ele e as nossas irmãzinhas, né? Eu não posso nem deixar de falar delas, porque quando eu era criança, eu vivia socado lá, né? Então, assim, eu tinha uma admiração muito grande pelas irmãs, irmã Lúcia, irmã Eneida. Por quê? Porque elas faziam um trabalho social dentro do município de Acopiara, que depois foi feito pelas nossas agentes comunitárias de saúde. E o Padre Crisário, ele sempre foi um visionário. Ele aqui, para acabar com a diarreia das crianças, ele trouxe o filtro. Então, assim, foram pequenas atitudes que ele trouxe para Acopiara que ele mudou a história do município. O açude, quando rompeu, que as irmãs e o padre foram lá reconstruir, lá na região do Hebron, o açude dos Oitins, eles praticamente construíram aquela vila toda. E o Padre Crisários, ele nunca deixou de ajudar o povo de Acopiara. Aonde ele está, eu tenho certeza que todo dia ele está rezando por nós. Muito bem, são 12 horas e 57 minutos. O Wilson pode descansar um pouquinho aí, que a gente vai dar uma estourada, viu? Porque assunto tem demais. Deixa eu abraçar aqui o meu amigo Elpidio Moreira, que está lá em Fortaleza acompanhando o programa. O secretário Wellington Oliveira também está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais. Elpidio também está acompanhando pelas redes sociais. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quem não está ouvindo pelo rádio, está acompanhando pelo Facebook ou pelo Instagram. Doutora Ana Patrícia, tem mais coisa. Ainda a respeito de Maracanaú, a senhora esteve no Ministério da Cultura. E Turismo. E Turismo, foi. Turismo, Cultura. Me parece que o ministro é do mesmo partido da deputada Fernanda Pessoa. Exatamente. Não é isso? E lá se falou sobre resgatar as festas juninas de Acopiara, como o São João. A gente já está tendo aí, inclusive, ensaios, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, com o secretário Eduardo Feitosa, o Dudu, e que há até uma possibilidade de uma das quadrilhas da Acopiara se apresentar em Maracanaú, que é um São João enorme, né? Conte um pouquinho a respeito da sua visita ao Ministério do Turismo e esse envolvimento de Acopiara também para resgatar a cultura das festas juninas em nosso município. Nós tivemos com o ministro do Turismo, né? O Ministério do Turismo está de portas abertas para Acopiara, para o que a gente precisar, e a gente recebeu um convite, né? Tanto da deputada como do prefeito Roberto Pessoa, de levar uma quadrilha junina para fazer parte, participar, porque você sabe que dentro do estado do Ceará, Maracanaú é conhecido, né? O festival de quadrilhas de lá. Então, isso é muito bom para Acopiara. Nós estamos resgatando as festas populares, e a quadrilha é uma festa nordestina, do nosso povo, e que nos dá muita saudade. Eu, pelo menos, eu sou fã de festa junina. Não sei se é porque eu tenho meu passado paraibano, né, Roberto? Aí eu não posso me esquecer de Campina Grande, mas dizer que o São João, o São Pedro, o Santo Antônio, são festas
que marcam a história cultural do nosso município. E só para você ter uma ideia como isso é importante, os nossos ensaios de quadrilha não está cabendo de gente. As pessoas estão aparecendo em massa, para você ver como é importante a gente valorizar a cultura da nossa terra. Então, eu fico muito feliz e fiquei muito agradecida, e nós já estamos entrando em contato com o secretário de Cultura lá de Maracanaú, para a gente ajeitar bem direitinho e para levar a nossa quadrilha e mostrar o que é que a Acopiara tem de bom. Deixa eu pegar aqui uma deixa a respeito de festas populares e culturais, e a senhora responde bem rapidinho, só para a gente dar uma pincelada nisso aí. Qual foi o seu sentimento de não poder realizar o Carnaval de Acopiara esse ano? De muita tristeza, mas não pude ser irresponsável, certo? Eu não poderia fazer uma festa da dimensão que o Carnaval de Acopiara merece, na situação de como eu recebi o município. Seria uma total irresponsabilidade com o nosso povo. Nosso povo precisando que os seus salários sejam pagos, que as escolas tenham merenda, que a gente pudesse colocar medicamentos nos postos de saúde, no hospital, e em detrimento disso eu fazer uma festa. Seria de uma irresponsabilidade maior da minha vida. Infelizmente, eu não sou esse tipo de pessoa que iria favorecer uma festa de grande importância como é o Carnaval de Acopiara e deixar o meu povo abandonado. A sua visita ao Ministério das Comunicações, o que é que surtiu de efeito para Acopiara? Muitas coisas boas nós tivemos no nosso Ministério lá das Telecomunicações. Nós conseguimos, que já vai ter, eu estou aqui com o secretário de Educação, Wi-Fi livre para as nossas praças. Não é isso, Vicente? Os computadores, 200 computadores que vão chegar para o nosso município, né? Então, assim, só temos notícias boas, né? Que vão chegar devagarinho, mas eu gosto que chegue. Eu digo, Vicente, não vamos dizer não, deixa chegar que a gente mostra, porque o povo está cansado de promessa, né? A gente tem que mostrar e dizer o que é que a gente está fazendo, para que o povo não fique só na esperança. O ditado é velho, mas é verdadeiro. Matar a cobra e mostrar o pau, né? Exatamente. Doutora, as Fernandas estiveram acompanhadas da senhora lá em Brasília, né? A Copacaíba Fernanda, que foi secretária da Fazenda aqui nos 2 governos de Camilo Santana, né? Os 8 anos, que é uma grande profissional, e ela hoje é a presidente do FNDE, que é o Fundo Nacional da Educação. A senhora teve também um contato com ela e foi premiada. Foi, a gente foi premiado, a gente estava lá com ela abriu todas as portas para a gente. Se Deus quiser, vai chegar ônibus escolares novos para a gente destravou várias obras que estavam paralisadas, né? São as creches, os colégios que se iniciaram e não terminaram. Então, a gente está todo nesse processo. E, se Deus quiser, já serão iniciadas novas obras e o término. Porque a gente precisa de mais creches para o nosso município e mais escolas. A senhora está falando daquele programa do governo que quer resgatar as obras paralisadas em todo o território cearense. Isso. E a Acopiara tem algumas delas. Tem. Nós temos 5 obras, se eu não me engano. A Prefeitura, Vicente? São 5 obras, né? dessas creches paralisadas? Pronto, são 4 creches e uma quadra. E o compromisso é o destravamento de todas elas e o início. Eu sabia que eram 5, a quinta é uma quadra. A Prefeitura... É a quadra do Hebron, que nunca foi terminada. Entendeu? A Prefeitura acompanhou todos os passos, né, de regularização, de documentação, os prazos que o governo estava pedindo. Isso. Está tudo ok, né? Pronto, então foi repactuado, diz o Vicente aqui, o recurso está garantido. Eu vou deixar um ministério lá para a penúltima pergunta, porque eu tenho mais uma lá no final, que aí a gente vai entrar mais em política, nesta parte final do programa. A senhora esteve com o líder do governo na Câmara Federal, que é o deputado federal José Nobre Guimarães, que já foi votado
algumas vezes em Acopiara. Deixa eu dar uma paradinha para lhe perguntar sobre isso, porque a dona Adaísa Fernandes, ela está ali na linha com o companheiro Cid Estevão, e dona Adaísa é presidente da ONG, ela quer falar alguma coisa a respeito disso. Dona Adaísa, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa Espaço Livre, fica à vontade. Boa tarde, Roberto Nunes, boa tarde, doutora Ana Patrícia e todos os assistentes da Vale do Quincuê. Olha, menina, conforme eu vi o pronunciamento do Clementino aí, cedo antes desse programa, ela havia me telefonado perguntando alguma informação. Graças a Deus eu ainda estou com minha consciência bem lúcida. E eu ouvia muito o Padre Crisares falar sobre o Porto Seco. Só que eu não me ligava muito saber como era, qual era o benefício. Mas eu quero informar que no museu nós não temos nenhuma peça, nenhum documento de referência a isso. Eu conversava muito com o Padre Crisares, ele me perguntava muita coisa, ele também me dizia, mas o que eu consegui quando o Padre Crisares foi embora daqui, que alguém foi mexer na documentação dele, o que eu vi e que ia para o lixo, eu peguei a planta do terreno que ele comprou lá na Barra do Ingá, quando houve aquela inundação. Então eu peguei esse documento, fiquei muito tempo com ele guardado e depois eu entreguei na paróquia ao padre que antecedeu a este atual. E expliquei para ele que ele guardasse, que mais tarde alguém poderia ver atrás dessa documentação e ele tinha. Mas que o documento único que eu tinha, que eu posso dar informação, era isso, mas eu não tenho outro documento. Agora eu quero informar para a população de Acopiara que apesar de muita gente não dar valor ao Museu da ONG Raízes, nós temos muita história do município. Inclusive lá nós temos pedras, porque a Acopiara é rica em minérios. E nós temos algum minério lá, grotesco, que quando nós fomos instalar o museu, nós fizemos pesquisa e muita gente do sítio nos davam essas pedras grotescas. E lá nós temos. Elas não são lapidadas, elas são naturais. E todas são daqui do município de Acopiara. Acopiara é rica em minério. E permita Deus que esse Porto Seco venha para aqui para dar emprego, para dar conhecimento e para mostrar ao povo que a Acopiara é cheia de recursos e de cultura. Então eu não disputo de dar alguma informação que eu saiba, mas eu não tenho documento nenhum sobre o Porto Seco lá no museu. Obrigado, dona Adaísa. Muito obrigado pela sua informação, viu? Isso confirma cada vez mais a informação do Clementino nas conversas dele com o Padre Crisares e que isso possa se concretizar. Muito obrigado pela sua disponibilidade de participar aqui do programa e nos esclarecer tudo isso. Bom, deixa eu abraçar aqui o secretário executivo da Cultura, o Breno Duarte, também está acompanhando com a gente. Vou continuar aqui com a doutora Ana Patrícia a respeito do deputado Zenóbio Guimarães. Disse lá no começo do programa a respeito do Porto Seco, que eu já entrevistei algumas vezes, e ele falava nessa vinda do Porto para Acopiara, é mais uma força para lutar por isso. Ele é novamente líder do governo na Câmara Federal, é um grande parlamentar, né? É votado nessa terra, já foi votado por diversas vezes, e sei que a doutora Ana vai cobrar isso dele. Mas a senhora fez um pedido a ele quando esteve no gabinete, não foi? Foi, ele disse a ele que ele olhasse para a gente, não esquecesse da gente, não. Ele, na verdade, Guimarães foi um dos deputados federais que foi mais votado no nosso município e que mais deu verba para o nosso município. Então, assim, eu disse a ele que nós estamos juntos para a reconstrução de Acopiara e que a gente conta com ele. A gente sabe que provavelmente o deputado Guimarães deve ser candidato ao Senado no nosso estado. Será, com certeza, já mostrou ser um grande parlamentar na Câmara Federal e com certeza será um grande parlamentar no Senado. 2 nomes estão aí, né, acenando para essas 2 vagas do Senado Federal em 2026 ainda. Um deles é o Guimarães e o outro é o Chiquinho Feitosa, exatamente. Outro grande homem do estado do Ceará. Que tem sido um grande parceiro seu também, né? Um grande parceiro, um homem muito comprometido, né?
e que não mede esforços para estar com todos nós em busca de uma Acopiara digna para todos. Eu sei que a senhora falou, além dessa situação de uma possível candidatura dele ao Senado, né? O PT hoje é muito disputado no Brasil inteiro, dada essa volta do presidente Lula ao comando do Brasil, e muitos prefeitos que tinham deixado o PT, outros que não faziam parte, se filiaram ao PT aqui no estado do Ceará e outros estados por aí afora. A senhora deu uma cutucadazinha assim no Guimarães a respeito do apoio do PT nas próximas eleições a uma futura candidatura sua? Claro, por que não? Eu sempre votei no PT. Desde que eu nasci, meus dentes, eu faço dizer que eu dei meu primeiro voto. Sempre foi em Luiz Inácio Lula da Silva. Votei sempre no Camilo Santana para governo do Estado. E votei na última eleição para ele, senador. Não só votei, como trabalhei e muito. Tanto para ele, como para o Elmano. Então, não sei por que essa briga desmedida que querem fazer. Eu disse ao próprio Guimarães, e disse, deputado, o senhor sabe que nós sempre tivemos juntos, sempre trabalhamos juntos. Disse ao próprio Camilo. Eu disse, Camilo, eu nunca deixei de votar em você para governo do Estado e não deixei de votar em você para senador, pedi voto e trabalhei eu e minha turma, todinha. Quanto ao Camilo, eu quero retomar daqui a pouco. Do estrago tudo, não, nesse sentido. No bom sentido, né? Que tem mais coisa, eu deixei o Camilo exatamente para o final. O Elmano também. Eu votei no Elmano, nem conhecia, quem conhece muito o Elmano é meu tio, Pedro Shoa. Tio Pedro conhece muito ele, porque ele foi aluno do tio Pedro, né? Tio Pedro conhece todo mundo, que a maioria foram alunos dele. Então, o tio Pedro falava dele, mas eu votei no Elmano por conta do Camilo Santana e por conta do Inácio Lula da Silva, que era o Ceará 3 vezes mais forte. Eu não sei se o doutor Pedro Shoa, ex-deputado estadual, procurador, professor, um monte de coisa. Pedro Shoa tem um currículo enorme, enorme. Não dá nem para citar tudo aqui. Mas eu sou um grande admirador do Pedro Shoa. Sei que ele também admira o nosso trabalho como profissional da imprensa. E se tiver oportunamente acompanhando esse programa através da rede social, Pedro, eu espero aqui um dia no Espaço Livre para a gente bater um papo, né? Falar de coisas do Isidoro, de coisas da política. Sei que o senhor tem muita história para contar, o convite está feito aqui através do Espaço Livre. Mas o Guimarães lhe deu o quê, mulher? Na sua visita lá, foi que ele lhe deu? Ele nos deu muita esperança. Mas deu um monte de asfalto. Foi. Ele, na verdade, é porque eu não queria dizer, vocês querem que a gente diga as coisas sem ter acontecido. Eu fico me retraindo. Mas o meu papel é esse, né? Na verdade, foi assim o que aconteceu. A gente foi chamado para assinar o asfalto em Fortaleza. Até parece uma coisa. Uma semana antes da minha ida a Brasília. Só que houve um problema, o Guimarães teve que voltar às pressas a Brasília e não foi possível. E a Acopiara está contemplada dentro dessa emenda de asfalto que o Guimarães mandou. Nós somos, se não me engano, 17 mil metros quadrados. Isso aí. Aí o que é que acontece? Ele vai voltar, porque ele teve que resolver algumas coisas muito rápido com o presidente da República, ele teve que estar em menos de 24 horas em Brasília, mas ele vai voltar e com certeza nós estaremos lá e fomos contemplados a Acopiara com 17 mil metros quadrados de asfalto. 12h13, são 12 horas e 13 minutos. Daqui a pouco eu falo sobre a sua visita ao ministro Camilo Santana, lá no Ministério da Educação. A senhora também foi recebida em Brasília por um grande parlamentar cearense e que no bloco de partidos que vão lhe apoiar numa futura candidatura sua, a senhora hoje é pré-candidata, nas eleições de outubro, este cidadão que preside um grande partido no país e comanda também o estado do Ceará, o qual a vereadora Giovana faz parte desse partido, será seu aliado, né? Repito, numa futura candidatura sua, está hoje na Espanha, participando de um congresso, mas não deixou em branco, não. Deputado, seja bem-vindo aqui à Rádio Vale do Quincoê, ao Espaço Livre. Boa tarde, fica à vontade. Olá, meus amigos e amigas de Acopiara. Quem fala aqui é o deputado federal André Figueiredo.
só para mais uma vez reafirmar meu compromisso com esse município que eu quero muito bem e que nesse processo eleitoral de 2024 nós vamos estar com a nossa prefeita, doutora Ana Patrícia, e com a Giovana, nossa querida amiga que é vice, pré-candidata a vice e que é uma vereadora aguerrida e que muito orgulha a todos nós do PDT. Estamos juntos, a Acopiara tem que sempre crescer mais e mais. Está num congresso, não é isso? Está num congresso em Barcelona, na Espanha. Tirou lá, deve ser o quê? Umas 5 horas da tarde, por aí assim, né? São 6 horas de diferença. 6 horas, né? Mais ou menos. Então lá é 7 já, né? 7h15 aproximadamente. 7 horas. Mas se dispôs a mandar esse recadinho aqui para o povo de Acopiara, para a prefeita do município, para a vereadora Giovana, e reafirmando aí o compromisso dele com a senhora, com a gestão, e também do partido que vai estar aliado nas eleições deste ano, né? O deputado André é conhecido no nosso estado, é um grande deputado, tem história aqui no nosso município. Ele, hoje, Giovana, vai se tornar presidente do partido, né, Giovana? Eu espero, né? Você não saiu do partido, você é o partido PDT. E o deputado André, ele é uma figura muito emblemática para o nosso município, porque ele sempre ajudou o nosso município. Uma vez com o Vicente, 2 vezes, foi Vicente, trouxe calçamento para o nosso município, quadra da Aroeira, trouxe também, eu não me engano, trouxe também carros para cá, exatamente. Então, trouxe trator. Então, assim, é uma pessoa que nunca esqueceu o nosso município. É um político que a gente tem que lembrar dele. Porque, na verdade, Roberto, a gente tem que se lembrar dos bons políticos. Sim, e aqueles os maus e aqueles que ajudam a copiar. Aqueles que chegam aqui, pegam o nosso voto e vai-se embora, esquece que o nosso município não existe mais, esses aí tem que ser enterrados para sempre. Expurgado, entendeu? Como se diz. Expurgado do nosso município, porque a Acopiara precisa crescer. O nosso povo, a nossa criança, o nosso jovem, precisa ter chance de ser alguém no futuro. Se não for assim, aqui está fadado a continuar na mesmice que se encontra nos dias de hoje. Nós temos que pensar no futuro. Por isso que esses jovens que estão aqui presentes, você está vendo aqui, Vicente, né? Os nossos vereadores aqui, né? Então, assim, todos eles aqui, o nosso procurador, a Janaína, que está aqui representando as mulheres na lei, né? Então, assim, o Regis, a Giovana, que são pessoas jovens, de pensamento jovem, nós estamos formando um grupo e que a Acopiara terá orgulho, porque esse grupo está querendo o melhor de Acopiara, está querendo que a Acopiara realmente cresça, que a Acopiara seja reconstruída e seja reconduzida ao lugar de destaque que esse município merece. A senhora foi destacar aí, prefeita, o deputado André Figueiredo, ele já destinou esse ano R$500 mil para a Acopiara. Ele nos deu nessa viagem, ele nos deu de presente mais R$500 mil para nos ajudar a tirar a gente dessa fossa onde a gente se encontra. Eu queria que a senhora fosse breve nessas perguntas aqui, para a gente ir já para a reta final do programa. Eu não costumo estourar o espaço livre. Doutora, pagamento de funcionários que ficaram sem receber na gestão do prefeito afastado. Como é que está essa situação? Nós já tivemos uma reunião com eles, eu estou só esperando, eu estou até com o nosso assessor jurídico, onde a gente vai dividir em 3 parcelas, só que a gente precisa do aval do promotor de justiça, que não estava por aqui. Mas eu acredito que a primeira parcela deve sair agora em março. Vai sair uma em março, uma em abril e outra em maio, e a gente conclui o que assim, não é nem o que nós estávamos devendo, mas eu vou colocar o que a prefeitura estava devendo a esses bravos funcionários que conseguiram trabalhar 3 meses sem receber. E pagamento da sua gestão?
está em dia, eu estou pagando dentro do dia. Geralmente a gente começa dentro do mês, a gente começa os pagamentos a partir do penúltimo dia útil do mês e vai até o dia 10. Dia 10 está concluído o pagamento dos nossos funcionários. Fornecedores da sua gestão? Da minha gestão estão também em dias. Então, nós estamos colocando em xeque, colocando que tudo isso a gente tem que pagar em dias para que o nosso comércio tenha dinheiro gerando e possa vender, e possa produzir, e possa empregar o nosso povo. O Teatro Municipal de Acopiara, que tanto foi falado e que teve a doação do terreno, me parece que já foi licitada a obra e vai ser iniciada? Já iniciou. A gente vai fazer depois um momento apresentando à população. Vale salientar, Roberto, que esse teatro estava quase perdido no mês de novembro de 2022. Eu fui chamada na SPLAN, a gente correu contra o tempo, na minha primeira gestão, conseguimos entregar o restante de documentos necessários. Na segunda, quando o afastado voltou, ficou stand-by. Quando eu voltei, dei continuidade. Então, nós conseguimos agora terminar o processo licitatório, a empresa ganhadora, e pode ver, já estão os tapumes lá, e já iniciou a escavação do alicerce do nosso teatro, que é algo muito importante, porque é algo cultural, é algo destinado à nossa população, algo que vai trazer riqueza. Riqueza, sabe o quê? De conhecimento. O grande problema em Acopiara é porque o saber, ele não é valorizado. E um país, uma cidade, ela só cresce se a gente tiver saber. Saber é saber em todos os sentidos. Saber de estudar, de compreender e de acreditar que o futuro existe e que ele só é capaz de existir quando a gente é capaz de entregar ao outro o maior dos prêmios, que é o conhecimento. Muito bem, me põe uma aguinha. 13h21, está já acabando. Você que está aí ainda ligado e tem algo a fazer, fique aguardando o final do programa, que tem mais coisa para a gente complementar essa entrevista de hoje, né? A reforma do convívio da terceira idade. Como é que está o andamento dessa obra? Pronto, já se iniciou também a reforma do convívio. Eu já fiz uma visita inicial, né, porque os nossos idosos, que é algo que eu tenho muita preocupação. Inclusive, semana passada eu fui até para o aniversário lá. 99 anos da dona Judite. 99. Entendeu? Tinha festa, teve bolo, teve missa. Então, assim, é bom a nossa comunidade saber que essas pessoas que estão no convívio, elas serviram o nosso município, que chegou agora a hora da gente abraçar eles. Então, para mim é de vital importância a reforma do convívio, para a gente possa alojar os nossos amigos da terceira idade, não vou dizer idosos, né? Mas alojar de uma forma confortável, tratando ele como seres humanos que eles merecem. Muito bem, doutora Ana. Eu deixei para concluir. A senhora deu até algumas pinceladazinhas nesta parte aqui da reta final do programa. A gente sabe que hoje o senador eleito pelo Ceará e ministro da Educação, Camilo Santana, é um dos ministros mais disputados do governo federal, que tem uma pasta enorme, que tem muitos compromissos, além de fazer política quase que diariamente voltada para o Brasil e para o estado do Ceará. E a senhora estava acompanhada do Roberto Pessoa e da Fernanda Pessoa, conseguiu chegar lá, porque marcar uma audiência com o Camilo hoje, eu acredito que é muito complicado. Além daquelas cobrançazinhas e das realidades de Acopiara, como foi mais a conversa com o ministro Camilo lá em Brasília? Nós falamos de como nós recebemos o nosso município, a maneira triste, né? Pedimos muito que ele olhasse, não abandonasse o nosso município, até porque o nosso povo não merece pagar o preço que está pagando. Né? Eu até olhei para ele e disse, ministro, nosso povo não merece sofrer o que está sofrendo, não.
E o nosso povo votou em você. Ele disse, não, doutora, longe disso. Eu digo, pois é, porque não é brincadeira, não. A gente recebeu uma prefeitura com 3 meses de atraso, só na saúde, um débito de quase 6 milhões de reais. A gente recebeu um transporte escolar com 2 meses de atraso, ou seja, um débito de quase 2 milhões e 400 mil de transporte escolar. Então é muito triste isso. E eu disse a ele, ministro, o povo acopiarense não pode sofrer mais isso, não pode, o nosso povo não pode sofrer, não receber. Meu maior medo era o nosso povo não receber o que o nosso povo merece. O nosso povo foi justo, o nosso povo votou no Lula, o nosso povo votou no Elmano, o nosso povo votou no Camilo Santana. Então não era justo ele pegar e fechar as portas para o nosso município. E eu fui muito clara para ele. Desabafou. Desabafei. Inclusive, o doutor Roberto Pessoa me ajudou. Né? Eu disse, rapaz, arranjei um companheiro aqui do meu lado. Então, eu disse a ele, né, eu disse, não, doutora, a senhora não se preocupe que isso não... A senhora foi bem atendida aonde a senhora chegou? Eu disse, fui. Isso aí eu não posso negar. Aonde a deputada Fernanda Pessoa me levou, eu fui muito bem atendida e tudo que a gente reivindicou, a gente foi ouvido e foi dito sim. Como ela disse, a gente chegou com não, mas a gente saiu com sim. Entendeu? Então, assim, isso eu acho que é o mais importante. Saiba, povo de Acopiara, que eu não deixo de brigar por vocês. Em nenhum momento. Estive lá, mostrei a realidade do nosso município, porque às vezes, Roberto, muita gente chega, às vezes para o ministro, para um deputado, e conta a história que quer. Eu, na minha vida, aprendi uma coisa. Todo assunto tem 3 vias. O seu, o meu e o verdadeiro. Às vezes a pessoa só escuta o seu. Não sabe o meu e muito menos o que realmente aconteceu. Então, nós fomos lá, fizemos toda essa proposta e dissemos a ele, não é justo o nosso povo pagar por algo que o nosso povo não fez. Que pague aqueles que o fizeram. A senhora entende que a sua conversa com ele... foi boa. Deve chegar também ao governador Elmano, já que são 2 grandes parceiros? Com certeza. Eu não só acredito nisso, como esse mês de março, eu já tenho uma audiência com o governador. Só não vou dizer o dia ainda. Desculpe, pessoal. Estava faltando essa daí do Elmano, né? Que nós já estamos no 2º mês do 2º ano de governo. O Elmano esteve aqui em Acopiara numa outra oportunidade, na inauguração da Areninha. Reafirmou os compromissos dele com o nosso município. Vai vir inaugurar o SEI, está aqui o secretário Vicente Júnior me adiantando isso. Se eu não me engano, ele passou esse mês de fevereiro muito ruim, do ponto de vista de doença. Sim. Né? Pois é, então assim, ele passou, se eu não me engano, até eu soube depois que até para UTI, ele foi alguma coisa desse tipo, uma semi-intensiva. Então, realmente, quando eu fui falar com o Catânio, ele disse, doutora, ele realmente está assim, tá se recuperando, está se tratando, então a gente precisa esperar. Eu disse, tranquilo. O Catânio que ela fala é o Vladimir Catânio, que é o chefe de gabinete. Chefe de gabinete não, ele é a 2ª pessoa do governador, né? Quem desenrola muita coisa é exatamente o Catânio. Fernanda Pessoa e Chiquinho Feitosa e Elmano também vão estar todo mundo junto nessa aqui, A senhora vai acompanhada de um peso pesado. A deputada Fernanda Pessoa, o ex-senador Chiquinho Feitosa e ao encontro com o governador Elmano de Freitas. E o Roberto Pessoa. Roberto Pessoa. Ixi, vai pesado. Boa. No bom sentido. Graças a Deus. Doutora Ana Patrícia, deixei para o final essa pergunta aqui. A gente tem acompanhado nas redes sociais, tem acompanhado nas sessões da Câmara Municipal de Acopiara, que a senhora tem recebido muita pedrada por parte da oposição, que foi omissa durante tanto tempo, e até por parte de alguém que se elegeu na situação e agora está atirando pedra na prefeita. Eu sei que a senhora não é muito de acompanhar isso, ela não tem tempo para estar ouvindo isso,
está em grupo, em rede social, mas eu teria que colocar isso no programa de hoje, porque quem está lá fora, que não sabe da realidade dos fatos, está achando que a prefeita é responsável por tudo isso. Chegaram até dizer que a energia cortada do Mari era culpa sua, responsabilidade sua. Exatamente opositores que estavam calados, de braços cruzados, apostando pelo quanto pior, melhor, mas a gente sabe que a coisa não funciona assim. Não é isso que a senhora quer ver de Acopiara, muito menos daqueles que lhe acompanham. A senhora tem alguma resposta para isso? Roberto, é interessante a Câmara Municipal de Acopiara. São feitas de elementos, não todos, que a gente não pode dizer generalizar. Mas eu tenho aqui um grande amigo, meu amigo. Deixa eu completar, dizendo inclusive que a vice-prefeita era farinha do mesmo saco, que era responsável por tudo que está acontecendo, porque fez parte de tudo ao longo desse período e sabia de tudo. Pronto. A senhora entende que o vice-prefeito tem mesmo esse conhecimento e essa responsabilidade? Agora eu consegui achar minha pergunta completa. Pronto, pois você vai ter a resposta completa. Meu amigo Rogério foi vice-prefeito do ex-prefeito Vilmar, né, Rogério, por 4 anos. Rompeu foi no segundo dia, foi, Rogério? Foi da primeira semana? Sei. Pronto, então... Pronto. Então, assim, o rompimento correu praticamente na primeira semana. Então, assim, infelizmente, o vice-prefeito, ele é uma figura que ele é eleita junto com o prefeito, dependendo, é claro, né, do caráter desse prefeito, ele pode saber ou não saber. O que é que acontece? A maioria dos prefeitos, inclusive os que já ocorreram no município de Acopiara, fazem questão de deixar o vice-prefeito à parte da governança do município. Nós funcionamos no município, eu e Rogério, como estávamos como vice-prefeito, como figuras decorativas, igual um jogo de futebol, onde você tem o titular e você tem o reserva. O pobre do reserva não pode fazer nada, muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo, aí quando o incêndio, o time perde, o time se escambreia, faz tudo, aí vai chamar o pobre coitado para ver se ele resolve alguma coisa. Agora, o que me chama mais a atenção são os próprios vereadores, que são figuras que são eleitas pelo povo, que são fiscal do povo, também não saberam de nada, tanto os de oposição como os de situação. Porque o vereador, eles estão presentes em todas as instituições. Muitos deles fazem parte até da própria instituição. Agora, o tipo de política, infelizmente, pregoada por esses vereadores no município de Acopiara é que chega a essa situação que o povo está. Os de oposição, eles têm que fazer a politicalha deles, que eles fazem, que isso eu não chamo política, é politicalha. Porque como é que a pessoa pode ser responsável por 30 anos de atraso, passando uma vez 5 meses, outra vez 2 meses? E o que a Acopiara sofre hoje são 30 anos de mal administração do poder público, do executivo desse município, onde quem entra apenas para favorecer a si próprio e sua família e as pessoas que estão ao seu lado, aqueles que eles acham. Essa é a grande verdade. Quantas vezes, aí hoje a gente vê, vereador em vários cantos, Francisco Show, que faz 2 anos, mais de 2 anos, que estava no chão, hoje vê esse vereador lá dizendo, vamos ter que fazer a reforma do Francisco Show. Engraçado, por que essa reforma não começou quando houve a destruição do Francisco Show e disseram que com 6 meses estaria todo mundo lá dentro? E vieram cobrar agora, depois de mais de 2 anos. O problema em Acopiara é porque as pessoas acham que a população é besta. A população é idiota, não está vendo o que está acontecendo.
Nós temos, infelizmente, Roberto, problemas estruturais e de governança muito graves nesse município, para estar batendo boca besta, como se estivesse discutindo aqui o sexo dos anjos. Eu estou preocupada em realmente resolver o problema do município. O mais interessante que eu vejo que no meu WhatsApp as pessoas dizem: doutora, pelo amor de Deus, a senhora tem que resolver isso. Eu digo: meu amor, esse problema aí faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que está. Aí quer que a gente resolva tudo em Acopiara em 1 mês, em 40 dias. Eu não sou fada madrinha, agora eu trabalho. Eu começo a trabalhar todo dia, 4 horas da manhã. Pode ir na minha casa, 4 horas da manhã eu já estou acordada, fazendo o que eu tenho que fazer. E não deixo. Visito hospital, visito posto de saúde, visito escola, visito rodoviária e vou ficar no pé. Porque vou às estradas, porque eu quero sim que as coisas aconteçam. Eu quero sim que o povo de Acopiara volte a ter orgulho. Eu nem perguntei ao dono do Albuquerque, ao Zé Antônio, que é meu primo. Eu disse: Zé, me diga uma coisa, meu filho. Você acha que depois que eu entrei, melhorou as suas vendas? Ele disse: melhorou. Melhorou em 9%. Ou seja, só eu pagar os funcionários em dia, as pessoas já estão vendo o dinheiro correr dentro da cidade. Eu fazendo as estradas, o pessoal vai deixar de ir lá para o Quixelô comprar e vai vir para cá. Quixelô, para Jucás. Exatamente. Então é isso que a gente quer. A gente quer que o nosso comércio volte a ser o comércio que era. E a gente quer que aqui a Acopiara cresça novamente. Por exemplo, há quantos e quanto tempo a gente não via um torneio de vôlei? Nós tivemos. Um torneio de dança, nós vamos ter. Se Deus quiser, vamos voltar ao FETAC. Então, nós estamos trabalhando. Agora, a gente incomoda, Roberto. A gente incomoda muito. A gente incomoda porque somos mulheres. Nós incomodamos porque nós estamos trabalhando. E nós incomodamos porque nós damos resultados. Doutora, pelo que eu estou vendo, o crescimento da mulher na política e em qualquer outro meio vai sempre aumentar. É por isso que tem gente dizendo por aí: agora é que são elas. Pois é, agora são elas. Deixa eu lembrar aqui o seguinte, olha, amanhã na Marechal, convidar todos para a festa, para a feira da agricultura familiar e artesanato, mais uma edição amanhã a partir das 8 horas da manhã na Marechal. Doutora Ana Patrícia Lima Barbosa, quero lhe agradecer mais uma vez pela sua vinda aqui no Espaço Livre. A gente teve que estourar um pouco do programa, né? E dizer que a senhora é sempre bem-vinda, principalmente para prestar contas com a população de Acopiara, daquilo que tem sido feito, daquilo que a senhora pretende fazer, do seu pensamento e desejo com a terra do lavrador. E o nosso papel na qualidade de imprensa é informar. Estamos à disposição. Obrigada, Roberto. Obrigado pelo espaço aqui. A gente sempre vai estar disposta a fazer esse bate-papo com a comunidade. Eu não tenho medo da comunidade. Eu vou à missa, eu vou à feira, eu vou ao supermercado, eu vou a todo canto. Eu não tenho medo do povo. Não preciso me esconder. Eu disse que estou atendendo nas secretarias, estou. Ontem eu saí quase 7 ou 8 horas da noite da cultura. Hoje estou indo para a educação. Então, o povo pode me encontrar. A minha palavra sempre vai ser assim: sim é sim, não é não. Se dizer talvez, a gente pode esperar mais um pouco, mas eu não vou enganar o povo. Isso é uma coisa que eu aprendi.
Não adianta, o povo não precisa mais ser enganado, ele já foi enganado o suficiente. E o povo está vendo, o povo está aí, o povo vê que realmente quer o bem de Acopiara, que realmente trabalha para o povo, e é isso que a gente quer, a gente só quer trabalhar. Deixa a gente trabalhar, pessoal. Se vocês não querem trabalhar, mas deixa a gente trabalhar. O nosso trabalho é porque eu sou movido a trabalho. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai foi um dos homens mais trabalhadores que eu conheci na minha vida. Então, assim, eu me espelho muito nele. E eu acho que quando a gente trabalha, sempre o resultado vai ser bom. Deixa a gente trabalhar. Os vereadores vão trabalhar, eu não me importo que vocês trabalhem. Mas trabalhem com compromisso com a população. As questões de falta de energia, de praça que foi desligada a luz, isso e aquilo outro, é um problema crônico de Acopiara, que isso aqui não vai ser resolvido da noite por dia, porque o nosso débito com a Enel é mais de 7 milhões de reais. E não fui eu que fiz, isso eu garanto. Meu caro doutor Rogério Gugel Barroso, procurador do município, doutora Janaína, vereadora Giovana Moreira, Raquel Silva Evangelista Nunes, secretária da Saúde, meu caro Adimar Borbinha, deixa eu lembrar o nome aqui do companheiro, o Tarcísio Filho, Eliette Teixeira, Vicente Júnior da Educação, os companheiros da assessoria de imprensa, vou deixar ele ali, guardadinho ali, viu? Deixa ele quietinho por ali, tá certo? Muito obrigado também pela presença de vocês. 13h, 40 minutos, é final do Espaço Livre de hoje. Um abraço a todos, a gente promete voltar amanhã a partir de meio-dia em mais um programa, se assim o Criador nos permitir. Chega já o Wilson Filho com a máquina do tempo. Até lá!